Conta pra gente quem é o Rafael. Olha, Rodrigo, eu costumo falar que profissionalmente eu sou um artista, cientista, perguntista. Artista porque eu acredito numa frase de Mauro Fantini, que diz que Cheguei. divertido. E aí, beleza, Cesar? Como é que tá, Rafa? Tudo bem, Adri? Bom demais, que agora deu certo. Vamos agora ficar firme aqui, ninguém pode fugir mais. Show. Conta isso pro Instagram, pra internet. Vai lá, Rafael. Ele tá falando pra mim quem é, para mim e pra todo mundo que tá assistindo a gente, quem é o Rafael. Então, ele disse que é um perguntista. Eu tô aqui tentando compreender. Vai lá. Eu sou um artista, cientista, perguntista. E o que significa isso, né? Artista porque eu acredito numa frase de Mauro Fantini que diz que divertido não é o contrário de sério. Divertido é o contrário de chato. Coisas importantes, como a gente vai tratar nesse dia de hoje, podem e devem se tratar da forma mais leve e divertida, até para pedir permissão para a gente rever comportamentos. Cientista, porque eu não aguento mais pessoas dizendo suas verdades como se fossem absolutas, que no fundo, são tiradas do Instituto TDC Pesquisas, conhecem? Tirei do Sovaco Pesquisas, né? E perguntista porque eu entendo que, no fundo, a arte e a ciência, então, do que caminhos para a gente perguntar como a vida é, questionar como a vida é e perguntar como ela podia ser. Então, profissionalmente, é assim que eu me apresento. Adorei, que maravilhoso. E já começa trazendo uma leveza grande, né, para todo mundo entender que vai ser uma noite de reflexões sem tantas verdades absolutas, é isso? Eu gostei É desse isso trecho mesmo. aí também. Eu concordo com esse ponto e acabei me identificando com esse lance das verdades absolutas, que está um pouco cansativo, né? Ah, tá. Não dá espaço para diálogo, né? Fica bem mais difícil se relacionar dessa forma. Que dirá do ano que vem pela frente. Então, é importante essa capacidade. É isso aí, Rafael. Conta pra gente, César, quem é o César? O César é, em primeiro lugar, o carequinha amigo do carequinha aí. Mas brincadeiras à parte, eu sou uma pessoa assim que eu diria que eu gosto muito de atitude. Por que que eu gosto de atitude? Porque a atitude faz você mudar pensamentos. E você mudando pensamentos, você muda hábitos. E mudando hábitos, você muda os seus resultados. E hoje eu acho que é uma das coisas, né, que vem acontecendo muito. A gente está com muito acesso à informação, muito acesso a coisas que a gente não tinha no passado. E o que está mudando o resultado de uma pessoa para outra é simplesmente o fato de ter a atitude, né? Então, eu acho que é uma abertura legal para esse nosso momento, porque vai se encaixar muito, né, no tema que a gente pensou para essa noite de segunda-feira, que já mostra que quem tiver aqui são pessoas de atitude, que numa segunda-feira à noite nem sempre todo mundo quer estar escutando alguma coisa que mexa um pouco com a sua cabeça, que faça refletir, e eu acho que tudo começa com a reflexão, né, Adri? O que tu acha? Eu acho que vocês dois estão super inspirados, pelo menos foi isso que eu pude perceber. E acho que a segunda, como você mencionou, é um dia muito oportuno para a gente começar com esse tipo de assunto, com esse tipo de vibração, né? Porque as pessoas elas ficam com com aquela visão de que a segunda-feira é algo pesado, é meio quase que cultural isso, né? A gente chegar no domingo e já começar a se desanimar ali da metade do domingo para o período da noite, pensando, poxa, a segunda está chegando. E aí lá vem tudo de novo. E talvez seja até esse um bom gancho para a gente já começar a falar um pouquinho sobre qual é o assunto da noite, porque quando a gente tem essa sensação de que a segunda está começando, que chato, que coisa, né? Que é cansativa, que é complicada. Será que é esse mesmo o sentimento que deve mover a vida de um bom profissional, de um profissional que está movido pelos seus talentos, pelas as suas grandes motivações para produzir, para trabalhar, porque trabalho precisa também ter prazer e leveza, como o próprio Rafael disse, né? Então, assim, vocês acaba que a gente não combina tantos detalhes, a gente vem para essas lives só com vontade de conversar e trocar as nossas ideias, né? Essa é uma questão muito interessante. Mas mal vocês começam a falar, já vai trazendo alguns insights, algumas inspirações, e eu acredito que para as pessoas que estão assistindo também seja da mesma forma. O que que é esse negócio, gente? Conta assim pra gente. Não sei qual dos dois gostaria de começar, mas se for o caso de construir carreira só para pagar conta, vale realmente a pena? Qual que é a diferença que existe, se a gente for falar de uma maneira assim mais abrangente, né? Qual que é a diferença que existe entre aquelas pessoas que vão trabalhar muito empolgados, cheios de vontade de fazer as coisas acontecerem, para aquelas outras pessoas que estão ali se sacrificando para chegar no final do mês e ainda ter que contar
moeda para pagar a conta, que eu acho que tem que usar um português bem popular nesse momento. É um assunto que merece essa atenção, né? Ainda mais no início de ano, que a gente está falando de começarmos projetos novos, revisitarmos os projetos antigos. O que vocês acham de tudo isso? Olha, César, eu quero responder essa pergunta com uma provocação, que é quem nunca? Quem nunca foi trabalhar para simplesmente conseguir pagar as contas, sobreviver e tocar a vida? Se a gente for muito realista, tem um mundo ideal e tem um mundo que às vezes a gente se sujeita por questões de necessidade e sobrevivência. E num mundo que tem suas desigualdades, dificuldades, altos e baixos. A pergunta que se adiciona a isso é, mas tem que ser assim? E tem que ser assim para sempre? Às vezes as condições da vida fazem, às vezes a gente está num trabalho, tem reviravoltas, tem momentos, tem pessoas, você fala, cara, eu não queria estar lá, eu não estou feliz, eu preferia fazer outra coisa da minha vida, eu preciso fazer isso que eu preciso pagar minhas contas. Existem momentos em que sim, a gente vai se sujeitar a pagar nossas contas, mas a pergunta é até quando? E o que a gente faz a partir dessas condições para buscar um trabalho que você curta estar, de segunda, domingo, o dia que o trabalho te solicitar que você esteja lá, sempre com saúde, com qualidade de vida, mas entender que isso é uma construção e que de forma nenhuma é uma coisa permanente, que encontrou um trabalho que funciona, que é legal para você, vai ser sempre assim. Mas existem uma série de atitudes, sobre isso que a gente vai conversar nessa live, que favorecem que você caminhe numa direção de um trabalho que faça sentido, que vale a pena ter vivido e trabalhado. O que você acha, César? Eu acho que é perfeita a tua colocação e eu acredito muito que a vida de todos nós, ela é feita, né, por momentos e por ciclos. E aí vai ter os momentos que a gente vai se obrigar a estar realmente apenas correndo atrás das moedas, vamos dizer assim, e nem sempre a gente vai conseguir, né, estar à frente daquilo que a gente realmente gosta, que é aquilo que a gente ama fazer. Porque eu sempre digo assim, ó, quando a gente consegue deixar a semana correr ao natural, ou seja, tu chega a se perder se é final de semana, se é dia de semana, é porque você teve já, não a sorte, mas a capacidade de se preparar e estar fazendo aquilo que você de fato gosta de fazer. E eu gosto sempre de falar assim, o pessoal gosta muito, né? Me manda muita mensagem no Instagram dizendo assim, nossa, que frase sensacional, nossa, que pensamento inteligente. E aí eu tenho para dizer que assim, ó, eu nunca fui o melhor da minha classe, e eu não gostava de estudar, mas no momento que eu comecei a trabalhar e eu entendi que para mim poder viver feliz não dependia apenas de dinheiro, mas sim de estar fazendo o que eu realmente gosto, eu precisaria estudar. Então eu comecei a estudar, eu comecei a ler, e eu brinco agora com meus amigos, né, que graças a esse preparo, graças aos momentos da vida, os novos ciclos, eu considero que faz mais de 5 anos que eu praticamente não trabalho, porque eu consigo fazer o que eu gosto, e às vezes eu brinco assim, hoje eu vi que é domingo porque a gente tem aqui, né, uma tradição de domingo no Rio Grande do Sul fazer um churrasco. Se não fosse isso, né, a gente nem notaria que era um dia, né, de estar trabalhando ou não estar trabalhando. Então eu penso muito que assim, né, momentos felizes é o que conseguem fazer você entender se de fato vale a pena o dinheiro ou se de fato vale você fazer o que gosta. Eu acho que isso é algo que a gente passa um período da vida trabalhando muito forte, e não é que depois você pare de trabalhar, porque quanto mais você faz o que você gosta, mais horas você trabalha naquilo e mais resultados vão E acontecer. mais você quer aprender sobre aquilo, mais você quer se aprofundar. Já tem uma pessoa trazendo um insight bem legal aqui, que foi o Rafael Faria, escrevendo Atitude é a chave do sucesso. Vocês estão de acordo com isso? Ele já está pegando aí um pouco do que a gente vai trazer nessa live, o Rafael? Pois é, atitude é a chave do resultado. Boas atitudes, sucesso. Más atitudes, você vai viver numa condição bem desfavorável na sua carreira. E olha, quando o César fala que ele tem essa paixão, esse prazer de trabalhar, eu vou confessar que eu sou testemunha. Tive a honra de ser convidado por ele para palestrar numa das convenções lá do frigorífico em que ele atua, né, na área comercial e tudo. E dá para ver a paixão com que ele pensa em fazer as coisas diferentes a cada ano, e busca compor, e a apresentação, como ele faz a condução, mas essa cerimônia brilhante aqui no que ele faz também. Então, é nessas horas que a gente vê que isso é uma condição de um privilégio que pode ser construído, né? Como fazer para conseguir ter esse trabalho que faz sentido? Agora, se me permitirem, eu vou dar aquela pitada, aquela dose de ciência que eu prometi um pouquinho mais cedo. Eu estou agora fazendo meu doutorado, né, na Fundação Dom Cabral, e para nossa boa coincidência aqui, eu estou estudando especificamente a temática de sentido do trabalho. O que faz o trabalho ter sentido? Tem uma pesquisadora que eu tive acesso, que poucas pessoas conhecem ainda, chamada Amy Wierzbicki, é doido o nome dela, né? E ela fala que o sentido do trabalho, a sensação, vem de 3 coisas principalmente. Encarar o trabalho como um emprego, carreira ou um chamado.
E olha, o pagar as contas que a gente abriu a nossa conversa conversando é exatamente esse sentido de emprego, de você ter uma fonte de sustento, de renda. Se não tem isso, por vezes vai ser difícil o trabalho ter o seu sentido, seja a recompensa, a remuneração. Eu fiz muito trabalho voluntário, nem sempre vai ser em dinheiro, mas você se sentir recompensado. Carreira é quando você enxerga que existe progressão no lugar, que existe desenvolvimento. Nem sempre vão ter cargos e muitas coisas, mas descobrir que existem formas de você se desenvolver já é uma forma de você enxergar onde é que você pode chegar com esse trabalho. E chamada é quando você percebe que tem alguma coisa dentro de você que se conecta com esse trabalho. E tem uma coisa que faz diferença para as pessoas à sua volta, na qual você se realiza. Aí eu fecho com uma frase para essa temática que ficou atribuída a Aristóteles, que onde seus talentos se encontram com a necessidade do mundo, aí está a sua vocação, seu chamado. Legal, né? Olhar por essas. E o trabalho, o sentido do trabalho é a composição dessas três coisas, né? E, na verdade, o que você está Perfeito dizendo a... são conclusões de pensadores, né? Pessoas que já pensaram a respeito do assunto. Desculpa te interromper, César. Não, tranquilo, perfeito, Rafa, concordo 100%, né, com esse estudo. E aí eu acrescento aqui mais uma coisinha que eu acho que faz muita diferença, né? Além da atitude, que é muito importante, né, as pessoas têm muita dificuldade em colocar na realidade as escolhas das suas prioridades. E aí vem bem nesse ponto que a gente estava falando, né? Que vai ter momentos da nossa vida que a prioridade talvez vai ter que ser o dinheiro. E aí a gente não vai estar preparado para conseguir ter o dinheiro fazendo o que a gente realmente tem a paixão. Mas é na escolha destas prioridades que a gente vai se organizando, vai entendendo mais sobre o tempo. E aí eu gosto muito de tocar nessa tecla, né? Que não falta tempo, falta prioridade. E quando a gente consegue fazer as escolhas certas, das prioridades corretas, a gente consegue ter resultados diferentes. E aí começa a se encaixar com essa parte que, assim, o dinheiro é importante porque ele torna a vida mais prática, mas mais importante do que isso é o sentimento de eu estar feliz e não somente comigo, mas ter aquele sentimento de estar ajudando o próximo e auxiliando pessoas a prosperarem na vida. Eu acho que isso é o que conecta, sabe, perfeitamente com você esquecer que está pagando contas e, na verdade, assim, estou indo fazer algo que ajuda os outros. Na Pô, verdade, só resgatando o ponto que o Rafael trouxe, carreira. Na verdade, começa com emprego, né? Emprego, carreira ou chamado. São esses três, certo? Memorizei bem. Para vocês que estão assistindo a gente aqui acompanhando, pensem em que momento da sua vida talvez você esteja vivendo. Se é no momento do emprego, da carreira ou do chamado. Porque o César depois complementou a fala do Rafael, colocando de uma maneira muito bem ali de que isso tudo depende muito do momento de vida. E tem momentos que a gente precisa realmente trabalhar muito duro, abrir mão de outras questões da nossa vida por causa do dinheiro, porque a gente precisa levantar um recurso que é básico, que a gente precisa, né? Então, acho que está muito relacionado à questão do momento de vida. Emprego, carreira ou chamado. Então, pensem aí, e se quiserem, contem pra gente aqui em que momento da vida vocês estão agora, nesse momento. Porque o bom da live é essa interação, gente. Agora, me fala uma coisa. A gente fala muito sobre, quando a gente está dizendo sobre trabalhar para simplesmente pagar contas, a gente está relacionando isso muito ao modo sobrevivência. As pessoas, elas têm essa conexão, né? Quando eu trabalho só para pagar contas, eu me sinto fortemente pressionado e a sensação que eu tenho é que tudo que eu faço é somente para sobreviver. E, claro, a gente vai chegar num ponto desse papo aqui, pessoal, e por isso que eu convido vocês a ficarem até o final, porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. A gente vai chegar num ponto onde algumas dicas de solução para serem dados os primeiros passos para sair desse momento, desse cenário, vão ser apresentadas, né? A gente agora está falando muito mais dessas dores, onde machuca, onde dói. Essa insatisfação. Teve uma pessoa que estava acompanhando a gente, falou sobre atitude. Depende só de atitude a obtenção de bons resultados na vida? Ou tem outros fatores que contribuem e que as pessoas muitas vezes elas se veem amarradas, presas, com dificuldades de sair daquele cenário? Porque até mesmo para refletir, para criar, para inovar, a gente precisa ter um certo fôlego, a gente precisa ter tempo, a gente precisa abrir espaço mental, certo? uhum. Então, o quão difícil tudo isso é? Assim, o que vocês acham? O que vocês diriam para uma pessoa que está vivendo esse momento de emprego, que é o primeiro ponto da especialista aí que você trouxe para a gente, né? A pessoa que está na fase do emprego e que ela só consegue grana para pagar o básico em casa, o aluguel, pagar as contas, sustentar às vezes os alimentos ali necessários para os filhos. O que vocês acham que a gente pode compartilhar com essas pessoas que estão vivendo essa fase? Adri, Fala aí, tá? nesse momento,
eu teria uma frase para quem está vivendo esse momento, que o segredo não está em quanto você ganha, mas da forma que você gasta. E aí a gente sempre costuma falar, né, que a gente não deve se comparar com os outros, e eu concordo 100% com isso. Mas eu gosto muito de dizer assim, se compare com você algum tempo atrás, e aí faça análise do que hoje você está vivendo na questão que daqui um pouco está dizendo assim, mas eu não estou ganhando o suficiente para viver, apenas para sobreviver. Aí agora, quando chega o janeiro, eu gosto muito de ver o pessoal comentando. Agora é uma tristeza. Eu tenho que pagar o IPVA, eu tenho que pagar o seguro do carro. E aí eu sempre pergunto assim, o conforto, ele traz consigo alguns preços. Então, se você tem IPVA para pagar, é porque você tem carro. O carro foi uma escolha sua. Então, eu gosto de dizer assim, olhe para suas contas a forma como você está gastando. A sociedade, ela de certa forma coloca alguns pontos, né, que para ter sucesso você tem que ter esse padrão de vida. Mas você, para ser feliz, você precisa ter esse padrão de vida? Então eu gosto muito para quem está nessa fase que está apenas sobrevivendo e pagando contas, pagando boletos, fazer vamos fazer assim, uma verificação financeira numa pequena planilha lá. E isso aqui realmente eu precisava ser sócio naquele clube, eu precisava realmente estar gastando com fast food uma vez por semana, ou seria necessário uma vez por mês nesse momento da minha vida. Então, eu acho que quando a gente faz comparações conosco, com alguns tempos atrás, a gente sempre verifica e diz assim, não, é verdade. Tempo atrás eu tinha uma prestaçãozinha de R$ 100 numa motinho. Agora eu resolvi comprar um carro e tenho uma prestação de R$ 500. Essa diferença está impactando no meu bolso e talvez por isso eu não estou indo trabalhar contente, porque eu acho que eu não estou progredindo. Então, acho que a comparação consigo ela é importante nesse momento. Mas que ponto bom, interessante, que gratidão por você trazer algo tão importante aqui, porque a gente está falando de uma fase da vida que é muito comum, né? Principalmente para quem está na fase início, que acabou de estar arrumando conseguindo o primeiro trabalho, ou está começando ali um casamento. É muito comum que as pessoas comecem nessa fase da relação mesmo. Vamos usar o português popular aqui, né? E o quanto é importante que a gente possa controlar as nossas despesas se a gente ainda não tem possibilidades de aumentar a nossa receita. Não tem a possibilidade de aumentar o que ganha, então, de fato, controlar aquilo que se gasta é fundamental, né? Agora, quando você fala sobre comparação, César, me desculpem estar fazendo esse parêntese, mas é porque vocês me fazem, às vezes, viajar aqui um pouco. Quando a gente fala sobre essa questão da comparação, eu acho que ela não serve só para você comparar os momentos da sua própria vida. Eu vi com um outro sentido também a sua dica. A gente evitar a comparação com o outro. Porque o fato das redes sociais estarem tão, né, presentes na vida de todos nós, trazendo o que o colega já conquistou, às vezes ele está vivendo um momento de vida diferente, comprando coisas que a gente ainda não tem condições de comprar, e muitas vezes a pessoa se deixa levar por esse impulso de querer alcançar aquele mesmo patamar, mesmo sem poder, e acaba se endividando. Então, eu acho que a comparação ela entra também nesse sentido, que é uma melhor regulação do próprio ego do ser humano. A gente trabalhar um pouquinho nesse sentido, né? O que vocês acham? Rafael, se quiser falar. Como eu atuo como palestrante profissional, eu tento trazer as coisas de uma forma que fica fácil de memorizar e de pensar sobre isso, né? Eu fiquei pensando aqui talvez em alguns ex que a gente precisaria no momento da pessoa que está no emprego para pagando as suas contas rever esse caminho. Talvez o primeiro ex seria expectativas, ligado com o que vocês comentaram até agora. Tá, não tá bom, mas o que eu queria? Porque tem gente falando, tá bom, mas eu também não sei o que eu quero. Não faz a menor ideia de onde quer chegar. Aí cai naquele clichê famoso já, né, do gato lá da Alice no País das Maravilhas. O cara não sabe o que ele quer, onde ele deseja estar. Aí fica difícil conseguir alguma satisfação. Então, entender suas expectativas. Com mais clareza do que faz sentido para você, qual seria esse emprego, esse trabalho, essa condição de vida, aquilo que você está buscando, aí tem que entender que vai ter que ter esforço mesmo. Na hora de esforço tanto para deixar de gastar ou para fazer algo além do que você faz hoje. E eu entendo que isso só pode ser excruciante para quem já está trabalhando alucinadamente. Mas o César já falou logo no começo da live, o quanto que quando ele percebeu a importância do trabalho, ele começou a estudar, e não é porque ele trabalhava pouco, trabalhava alucinadamente, trabalha até hoje, e encontra esse espaço para aprender, para se educar, que talvez seria o meu terceiro erro, buscar educação nesse caso. Aprendizados, não só educação formal, não é só faculdade, não é só curso. Então, é buscar aprender sobre aquilo que você está querendo fazer. E aí,
entra, talvez, o último ponto que eu colocaria aqui, que é a experiência no sentido de experimentar. Hoje eu trabalho como palestrante profissional. É curioso que eu comecei a palestrar 25 anos atrás, quando eu tinha 15 anos de idade. Eu fazia isso como voluntário. E, em um dado momento da minha carreira, eu fui sendo chamado em paralelo com meus trabalhos remunerados para fazer palestras para empresa que algum funcionário, algum aluno trabalhava, ou para fazer uma palestra aqui, e eu fui vendo que as pessoas querem me ouvir palestrando, falando, e eu descobri que podia ser uma carreira. Mas entre desejar ser um palestrante profissional e construir um negócio chamado palestra, entra tudo aquilo que eu conversei até agora, entender minhas expectativas do que é palestrante profissional, conseguir fazer o esforço necessário para fazer as transições de carreira, estudar, pesquisar, ir para os N cursos necessários para eu conseguir ter a performance, o aprendizado, e no fim das contas, né, conseguir fazer isso tudo por meio de experiência, experimentar, palestrar em lugares diferentes, palcos diferentes. Acho que as transições de carreira têm muito a ver com isso tudo. O que vocês acham? Eu acho incrível. E, inclusive, quero dizer, só para complementar a sua fala, tem um headhunter, eu acho que nos Estados Unidos, que ele, não vou me lembrar o nome da pessoa, mas é alguém que eu tinha até uma certa conexão, um certo contato, e ele também escrevia. Ele, além de headhunter, ele é escritor. E ele falava algo que eu achava muito interessante, assim, tinha várias dicas que ele trazia, mas, por exemplo, profissionais que são contratados, e aí a gente não está falando de empreendedores, pessoas que são funcionárias de empresas e que estão em busca de um salário melhor, estão insatisfeitas, achando que não estão sendo valorizadas pelo trabalho que oferecem, né, por aquilo que realizam, ele sempre dizia: comece a procurar trabalho e mandar o seu currículo e observar por que você tem recebido algumas respostas negativas. O mais importante é você identificar por quê. Qual é o motivo? Você precisa ter esse diagnóstico. Esse diagnóstico ele é imprescindível. Porque quando você descobre as razões concretas, você tem a possibilidade de atacar especificamente aqueles pontos. Eu estou indo na linha do que você falou, Rafael, da pessoa se aprimorar, buscar fazer cursos. Ao invés de fazer isso de maneira desordenada ou aleatória, talvez seja importante ela criar uma metodologia. E isso ficou na minha cabeça lá atrás, porque é alguém que eu admirava bastante por ser um especialista nessa área, né? E, inclusive, na minha carreira no Brasil, ainda enquanto eu estava no Brasil, eu tive a oportunidade de viver um processo um pouco similar a esse. Trabalhando ainda na empresa que eu estava trabalhando, a gente não pode abrir mão daquilo que a gente tem certo, né, pessoal? Aquilo que a gente já tem e que a gente está ali recebendo, que está sustentando a nossa família, nós não podemos agir na emoção e abrir mão de maneira impensada, vamos dizer assim. E aí comecei a buscar trabalhos paralelos, e à medida que eu ia recebendo uma resposta negativa, esse aqui não deu certo, eu procurava saber por quê. E nem sempre as empresas vão te falar claramente, sem você perguntar, mas eu me lembro de fazer contato telefônico na época para perguntar: qual é o motivo? Por que vocês não me escolheram? Ah, Legal. mas você já tem a resposta. Você não, mas não quero saber porque eu estou buscando conflito, nada disso. Eu quero saber porque eu vou buscar me aprimorar. Inclusive, desculpa estar prolongando aqui, mas uma das empresas que eu fui contratada e depois fiquei trabalhando 10 anos, primeiro eu recebi um não. E ela, inclusive, era num outro estado, e eu depois só recebi o sim, porque quando eu fui perguntar por que eu não fui contratada, a resposta que eles me deram é que eu não tinha o inglês que a outra candidata tinha fluente. Eu estou dando isso como exemplo, porque eu acho que isso serve como Legal uma demais. boa forma das pessoas se espelharem. E aí, quando eles me disseram isso, eu percebi que eu tinha. A moça do RH ainda falou para mim: você tem muito mais experiência do que a outra candidata na área que a gente busca, mas você não tem o inglês fluente que ela tem. E eu tinha, tipo assim, uns 10 anos já de experiência na área. E a minha resposta, que eu acho que foi algum anjinho da guarda que colocou ali na hora, a minha resposta foi a seguinte: ok, mas para ela adquirir a experiência que eu tenho, ela vai levar 10 anos. Eu, para adquirir o inglês que ela tem, talvez eu leve uns 3, 4 anos. Então, isso foi o que me veio de resposta na cabeça. E nesse momento, a pessoa do RH, e eu estou falando isso publicamente aqui porque é uma verdade, eu Que tenho legal. vários amigos nessa empresa que sabem dessa minha história, né? É uma multinacional que eu trabalhei no Brasil. E essa pessoa do RH falou para mim nesse momento: espera um pouco mais, que eu vou conversar com o diretor que tomou essa decisão e a gente vai voltar a fazer contato com você. E uma semana depois eu estava passando por uma nova entrevista e depois eu fui selecionada para o trabalho. Então, por que eu estou contando isso, gente? Às vezes a gente pensa que as coisas estão assim totalmente perdidas, que não tem uma saída, uma solução. Esse exemplo ele é voltado para alguém que estava naquele momento da vida trabalhando como uma contratada. Hoje eu sou uma empreendedora, mas isso também serve para a gente usar como incentivo, inspiração para outras frentes da nossa vida, né? Eu vou deixar vocês falarem um pouco mais, que eu já contei
bastante aqui em detalhes esse exemplo, mas vocês viram como as coisas podem se desenrolar, se desenvolver com um simples insight que o Rafael trouxe, falando sobre a importância de aprendermos aquilo que não sabemos, de entendermos quais são as nossas lacunas, né, em termos de acadêmico ou cursos livres, não precisa ser só faculdade, porque às vezes a pessoa fala, eu não gosto de estudar. Mas faz, às vezes, um curso livre que possa te deixar um cara mais especializado em alguma coisa, para te diferenciar, né? Se você quer ser uma pessoa contratada por uma Foi legal, determinada né, área. Adri, que essa tua fala, ela na verdade valida, né, do que a gente começou lá no princípio, né, da nossa conversa falando em atitude. Se simplesmente, né, você recebesse o não, né, muito obrigado, perdi essa oportunidade nesse momento, teria ali, né, encerrado as suas chances. Mas não, você teve a atitude de ir lá, conversar, né, entender o porquê que não foi aprovada, e isso com certeza já fez com que a pessoa que foi questionada viu que tu era uma pessoa, né, que não é Com algum acomodada. diferencial, E- com algum diferencial. Exatamente. Ainda teve um detalhe que eu não contei. A primeira ida para visitar o Rio de Janeiro, na época eu morava em Brasília, a primeira ida foi paga pela empresa, eu fui de avião. E a segunda ida, a pessoa falou para mim: se você quiser ser entrevistada mais uma vez, você precisa vir até aqui, mas nós não vamos bancar a sua passagem aérea. E Caramba! eu não tinha condições de pagar a passagem de avião na época. Eu fui de ônibus. Eu pedi para colocar uma data Olha o que esforço. coubesse na agenda para eu viajar de ônibus, e eu fui de ônibus. Foi uma vaga conquistada, realmente. Eu tenho muito orgulho de contar isso, porque foi realmente um gesto de atitude. É claro que eu sei que todo mundo aqui que está assistindo, vocês, todos nós temos as nossas experiências, elas são dignas de mérito, de comemoração, de celebração. A gente precisa ter, é só para fechar minha fala aqui, eu acho que a gente precisa se orgulhar das pequenas conquistas que nós temos na nossa vida. E isso também falta um pouco. Vocês não acham isso? Que eu vejo vocês dois, o César está sempre fazendo aqueles bilhetes e postando ali nas redes sociais, que eu acho que são frases motivacionais incríveis e que trazem, que nos levam a reflexões. Você, Rafael, também tem um entusiasmo enorme. Eu acho que quando a gente perde um pouco esse entusiasmo, que eu acho que acaba sendo um dos grandes motivos de muitas pessoas não conseguirem avançar, isso é um problema, não é? A gente não teria que trabalhar um pouco mais nisso também? Ah, esse entusiasmo faz toda a diferença, né, Dri? Porque pensa que você teve que ter uma certa dose de coragem, um desejo muito forte e fazer esse esforço de poder viajar, por exemplo, que você trouxe. Eu acho bem legal quando você traz um exemplo concreto como esse de carreira, porque se conecta com o que as pessoas estão buscando. Como é que eu faço na minha vida? Eu vou compartilhar também um exemplo concreto. Aconteceu na carreira da minha esposa, que vem mais um E aí, que é a exposição. Você tem clareza do que você quer, mas você contou para as pessoas? Ou você está só esperando ser reconhecido, esperando que alguém te veja, te note e te promova? Aconteceu numa fase importante da carreira da minha esposa, que há um tempão ela estava trabalhando e ela cresceu muito rápido, de estagiária até um cargo de coordenação. Estava tudo muito bem, mas nisso ela estagnou por quase uma década. Todo mundo na volta indo virar gerente, está crescendo, eu não sei, eu estou querendo ir para isso, eu querendo aquilo, mas não reconhece. Falei, mas você já contou para o seu líder sobre isso? E para ela, no primeiro momento, aquilo parecia um ultraje. Ela tem que ir lá falar para o líder que ela queria isso, ela queria aquilo, quais eram as expectativas. Mas ele não tem como adivinhar. Às vezes ele tem na noção dele que você está satisfeito se você não está expondo aquilo que você está buscando, que você deseja na sua vida. Então, esse é um detalhe muito importante, assim. Você está expondo tanto para quem, se você já está no emprego, num trabalho, quem tem a oportunidade de te promover o que você deseja, para que ele possa te contar de volta o que ele espera de você. E se você não está trabalhando, essa exposição como você fez, de ir lá, procurar emprego, oferecer, você está disponível, você está indo para eventos, estando, né, perante essas pessoas, isso faz bastante diferença em termos de conquistar a oportunidade, as pessoas saberem o que você está buscando, né? Achei legal, Rafa, de tu comentar sobre isso. E estava falando dos E's, né? Eu gosto muito da questão dos dois Os, eu falo, né? O Legal. primeiro que eu acho que tem a ver com tudo isso daí é o da organização. E aí o que acontece? A própria organização, ela te traz entusiasmo para o teu dia a dia. E a organização, ela não é algo assim, como eu brinco assim, abrir uma gaveta e tá separadinho lá, todas as meias da mesma cor, ou separado por tom. Não, é você sentar um momento ali, né, para definir como vai ser o seu ano, como vai ser a sua semana, e colocar numa agenda mesmo como que você vai trabalhar, como que você vai gerir o seu tempo para aquilo ali. E anotando nessa parte que você entende que realmente não é que outras pessoas têm mais tempo no dia, elas são mais organizadas, e a organização te traz o quê? A produtividade. E quando tu tem produtividade, tu não te preocupa mais com horas trabalhadas.
tu te preocupa com o resultado entregue. E aí, quando tu começa a conectar isso no ambiente que tu vive, as pessoas também se motivam e começam cada vez mais também não se preocupar mais tanto com o horário, mas sim de entregar o resultado que é determinado dentro daquela organização. E eu sempre digo assim, a organização te traz o quê? O da oportunidade. E foi o que aconteceu contigo, né, Adri? Tu estava falando dessa entrevista, poderia não ter a organização ainda para comprar uma passagem de avião, mas tu tinha organização para conseguir comprar uma passagem que era mais em conta de ônibus. E essa tua organização te trouxe a oportunidade de fazer uma segunda entrevista que depois veio a culminar, né, de tu conseguir a tua oportunidade. Então, eu acho que o pessoal tem que começar a se organizar com pequenos detalhes. E aí ele vai entender que o dia não é só sobre a questão de horas trabalhadas. Claro que horas trabalhadas tem a ver com a nossa cultura, principalmente brasileira, né? Vamos dizer assim, de pagar por hora. Mas se você começar a se preocupar a não receber pela hora trabalhada e entregar o seu resultado, mesmo você sendo pago por hora, se você tiver bons líderes, se você estiver numa boa empresa, isso vai ser observado e com certeza você vai ter alguma promoção, alguma vantagem em breve sobre isso. Só que não adianta ser imediatista. Isso não é fazer uma semana, fazer 30 dias, às vezes fazer um ano. Às vezes tu leva 2 anos, se tu não te comunica bem, para algum líder teu entender que você entrega mais que os outros. Então o que o Rafa comentou, já aconteceu comigo na empresa, de chegar na minha frente uma pessoa e sentar e dizer assim, César, eu queria te comentar que eu gostaria de uma oportunidade na área comercial. E ela era de uma outra área. E eu jamais iria imaginar que essa pessoa estava se preparando para ter uma oportunidade. Então, ela teve a questão o quê? Né? Ela teve a atitude de ir lá e comunicar quem poderia começar a observá-la. Então, isso eu acho que é muito importante, né? A gente ir fazendo o nosso marketing pessoal de uma forma humilde, mas principalmente o quê? Mostrando que você está se preparando para chegar naquele local. É muito bom. Eu fico pensando também na questão da. Vamos entrar um pouco mais no detalhe específico, porque eu acredito que aqui a gente tenha alguns perfis de pessoas diferentes assistindo essa live. A pessoa que está em busca de uma promoção no trabalho que ela já tem hoje, a pessoa que está em busca de um deslocamento, uma mudança de carreira, ela está querendo sair daquele trabalho porque para ela já está saturada e busca uma outra coisa. Inclusive, pessoal, se vocês quiserem escrever para a gente, assim, qual é o momento que você vive, ajuda a gente a direcionar essa conversa, acho que é legal. E tem também o perfil da pessoa que está trabalhando hoje como funcionária, mas que deseja se tornar um empreendedor pela primeira vez, quer empreender e não sabe por onde começar. E tem a pessoa desempregada também. Tem a pessoa que não tem trabalho nenhum nesse momento, está passando uma situação difícil, né? Claro que vão ter também os que gerenciam heranças, esses são pontos fora da curva, né? Imagino que não é a maioria, pelo menos não é o meu caso. Gostaria, Estatisticamente, são menos. talvez eu gostaria de ter esse desafio, esse problema, nem sei se é tão bom assim, né? Mas não é o meu caso. E aí você está trazendo essas questões todas, o César, de organização, planejamento, organização, a maneira como a gente também se comporta diante do nosso superior imediato, do nosso gestor imediato, isso interfere, eu acho que bastante. Se a gente consegue se comunicar bem, se a gente verbaliza aquilo que a gente deseja, porque a comunicação, pessoal, infelizmente, ela é um dos fatores que está na lista das principais razões para grandes conflitos ou até mesmo casos de demissão nas empresas. A comunicação básica, simples, que é uma via de mão dupla. E aí, para quem já fez curso de comunicação, sabe que comunicação não é simplesmente você falar, né? Um dos princípios básicos da comunicação é você se assegurar de que a mensagem foi recebida com a mesma intenção que ela saiu da tua boca, que você quis comunicar. Então, tem uma série de questões aí que também você me fez refletir, César, sobre a importância de não sermos tão extremistas na maneira de nos comportarmos. Por exemplo, eu não faço nada, vou dar uma frase aqui como exemplo, que é um clichê, uma frase muito conhecida. Eu não faço absolutamente nada que me pedem além do que eu sou pago para fazer. Eu não saio um minuto além do horário
que eu sou pago para trabalhar. Cuidado, gente, com esse tipo de comportamento. Pode parecer muito cheio de atitude, né? Mas as empresas, de uma maneira geral, elas precisam primeiro compreender até que ponto você está disposto a se entregar para depois ela te promover, para ela. Não é o contrário. Você não recebe a promoção primeiro para depois. Dessa área eu entendo bem, gente, porque eu também eu trabalhei muito tempo nesse mundo e o que eu quero dizer é não se desanime, porque às vezes é só um pequeno ajuste na forma como você se comporta para você já conseguir grandes mudanças, né? O que vocês acham? Pois é, quando você falou da questão da comunicação, muita gente se esforça em desenvolver essa oratória e garantir que o outro lado compreenda com clareza aquilo que é a sua intenção, e isso já é uma parte muito importante. Mas sabe o que eu tenho visto que faz uma diferença gigantesca, tanto nas carreiras quanto nas relações? É a habilidade de escuta da pessoa. E não só com os ouvidos, mas daquela escuta de percepção, de olhar, de entender o contexto, o ambiente, as expectativas, de perguntar, como você perguntou, para poder escutar, por que que não foi selecionada. Eu diria até, ousaria dizer que essa habilidade de escuta tende a ser ainda mais estratégica do que a de fala e de oratória. Porque a fala e a oratória poderosa depende de uma escuta para você entender o seu contexto e saber o que falar, quando falar, para quem falar. Eu vejo muita gente querendo desenvolver a comunicação do ponto de vista da oratória, da exposição, da extroversão. Mas poucos prestando atenção no quanto que escutar faz imensa diferença em como você é percebido pelas pessoas ao seu redor, com uma pessoa mais aberta, mais interessada e menos interesseira. Talvez esteja relacionado esse ponto à questão da queda, da redução de diálogos no mundo todo, porque a gente diminuiu muito, né? O volume, o quanto a gente dialogava, comparado a 2 décadas, 3 décadas atrás, nós dialogamos muito menos do que no passado. Por conta da tecnologia, por conta da facilidade de comunicação através de outros meios. Você acha que pode estar conectado uma coisa com a outra? Precisamos reaprender a conversar mais? Eu acho muito interessante essa parte, né, que o Rafa tocou da escuta. E eu também sou psicanalista, né? Então a gente nota, às vezes, em vários momentos, que as pessoas vão falar que tu está numa consulta de 1 hora. Talvez a pessoa fale 45 minutos e você só escuta, e você fala poucas, né, respostas, e ao final a pessoa te agradece, dizendo que foi maravilhoso, que foram ótimas dicas, e na verdade ela só teve o tempo dela para ela expor, né, o que ela estava sentindo no momento, e aquelas pequenas dicas realmente fazem diferença. Mas o que fez muito melhor para ela foi ela se sentir que ela existe, que é escutada dentro do mundo. Porque, como a Adri falou, essa mudança de tecnologia faz com que as pessoas conversem mais via o quê? Escrita e via a questão digital. E eu sou um defensor, né, da questão pessoal, porque eu acredito muito em energia. E quando você está ao vivo com uma pessoa, é totalmente diferente, porque você consegue sentir muito mais, né, a sensibilidade da outra pessoa, o sentimento da outra pessoa, que é diferente, né, de quando a gente está online aqui. A gente não consegue transmitir a nossa energia em si, né, da nossa vibração de momento. E hoje eu vejo, né, que dentro das empresas que estão tendo sucesso em equipes, são aquelas que têm, né, um diálogo aberto entre todos os colaboradores, que podem, né, falar, vamos dizer assim, de igual para igual, independente de cargos e hierarquias, né, se mantendo o respeito, é lógico, mas muito dos trabalhos, né, que a gente resolve é quando você consegue escutar a pessoa que está no dia a dia, né? Então, eu vejo que essa questão da escuta, ela se torna algo além da comunicação em si. Vamos chamar de reforçar as conexões humanas, talvez? Com certeza, que é onde todo o relacionamento de trabalho, de família, enfim, ele se constrói. Eu queria também acrescentar em relação a outro ponto que você trouxe, que é o ir além, o fazer além do que é obrigatório do seu trabalho. Por que raios alguém faria mais do que o seu trabalho lhe obriga a fazer? Porque você quer. Mas por que eu ia querer um negócio desse? Você olha para mim, sou palestrante profissional, e pergunta, você quer palestrar mais ou menos? Eu quero palestrar mais. Ah, porque vai ganhar mais dinheiro? Eu fui voluntário, faz 25 anos que eu palestro, quase 20 anos eu passei fazendo de graça. E eu queria palestrar, porque eu adoro fazer isso. É um privilégio? É. Mas fala, tá, então só você? Não, você olha pro meu time, no meu comercial, o Igor, que faz a parte comercial, ele quer vender menos do que quer vender mais. Ele quer vender o máximo que ele puder, ele quer conversar com o máximo de pessoas. Ali ele faz pós-venda, ele quer cuidar do máximo de cliente, tá com a melhor nota. Mas por que esse pessoal tá assim? Aconteceu, coincidentemente, um caos engraçado hoje de manhã, tem a ver com este objeto aqui, vejam só.
Isso aqui é um Lego, né? E é um Lego bem legal, que ele é de fricção, assim. Minha esposa e meu filho estão aficionados por Legos, montar Legos. Ela montou um gigante de 1.500 peças, meu filhinho de 700. E aí a moça que cuida aqui de casa, ela chegou para mim e falou assim, eu não consigo fazer isso não. Porque, olha, eu começo a mexer um, dois, eu já perco a paciência, largo, vou fazer outra coisa, fico aí eu sou muito agitada para isso e tal. E ela falando isso como se fosse um defeito, assim. Eu falei, mas coincidentemente só xará. Falei, Dri, mas não é de seu jeito agitado, justamente que você tem essa agilidade na hora de trabalhar, que você cuida, às vezes, de duas casas um dia, ela é diarista, né? Ela vem aqui em casa, ela vai para outra, e não sei o quê. Ela, talvez. Então, tem lugar no mundo para gente paciente e dedicada, que faz as coisas devagar, no compasso, e tem lugar para gente agitada, gente que precisa de movimento. O importante é não ficar tentando fazer peixe subir em árvore. Identifique as suas características de onde você pode melhor utilizá-las. E quando você encontra isso, você encontra trabalhos e funções que você deseja se entregar por inteiro e fazer o máximo ou o melhor que você pode nelas, e não o mínimo. Quando a gente fala de trabalho somente como emprego, tem esse problema. O desejo de fazer o mínimo só para ser pago, porque é uma relação utilitarista. Já quando é carreira, eu tenho uma expectativa de uma troca, de um crescimento. Quando é chamado, quanto mais e melhor eu puder fazer, mais eu vou querer. Interessante, né? Vamos chegar num Eu ponto acho aqui que que da nossa. Desculpa, conclui o que você quer dizer, César, porque depois eu quero emendar essa fala dele com uma outra questão, mas pode falar talvez antes. seja até o que tu iria comentar. Eu acho que é a questão de cada um conseguir identificar o seu talento e fazer com que ele seja, né, cada vez mais visto aonde se trabalha. E aí a pessoa vai dizer assim, mas como que eu vou identificar o meu talento, né? Então é só você começar a fazer o que eu sempre digo, faça reflexão, que é o quê? Para que as pessoas costumam te chamar? Surge um probleminha, chama a Adri lá que ela resolve isso. Aí você começa a entender, então quem sabe eu faço diferente. Eu queria uma frase para colocar no meu cartão. Chama o César que ele é bom de frase. Eu queria melhorar um pouco a comunicação com o meu time. Chama o Rafa porque ele tem técnicas para comunicação. Então você consegue ir identificando seu talento e fazendo com que isso você comece a utilizar no seu trabalho. Tem um exercício, era isso também que eu ia comentar, que tem total relação com o que você disse, a questão dos talentos, mas tem uma dica de exercício para a gente fazer como reflexão, para todos que estão assistindo a gente aqui colocarem em prática, que é você pensar o que eu estaria fazendo hoje se eu não precisasse de ganhar absolutamente nada de dinheiro, se eu não precisasse do dinheiro que eu recebo no final do mês, no início do mês, o que eu escolheria fazer hoje? Essa é uma pergunta muito objetiva e que ajuda as pessoas a refletirem sobre o que elas gostariam. E não vale responder, gente, eu estaria numa ilha, deitado, tomando sol na beira do mar. Não é sobre isso. A gente não está falando da mordomia, de só curtir o resultado. A gente está falando aqui de exercício, de trabalho, de produzir alguma coisa. É sobre você se sentir realizado, você se sentir pertencendo a um determinado ambiente, né? A um universo que é seu. Então, acho que é um exercício, uma dica muito legal, que está relacionada a essa questão dos talentos, de você identificar quais são seus talentos. Querem complementar? No dia a dia do mundo corporativo, a gente fica buscando indicadores, KPIs. Eu tenho um indicador muito bom, assim, para ver se eu estou no momento adequado de carreira e tal, chamado indicador Mega Sena. Como assim? Nos momentos mais miseráveis da minha carreira, quando eu não aguentava mais fazer o que eu estava fazendo, eu sentia um impulso de querer jogar na Mega Sena para poder ganhar dinheiro e me livrar daquele trabalho e nunca mais ter que olhar para ele na vida. E era assim uma coisa louca. Passou um tempo, conforme eu fui caminhando e fazendo tudo que a gente falou no dia de hoje, as movimentações, o esforço, o entusiasmo e a atitude, eu fui caminhando em direção a carreiras que faziam mais sentido para mim, e de repente pensei, cara, faz meses, anos, que eu não jogava na Mega Sena. Porque eu não gosto de dinheiro, eu gosto, adoro, não tem problema nenhum ter resultado, cobro minhas palestras e tal, mas eu não estou querendo sair do que eu faço hoje. Parece absurdo o que eu vou falar, mas eu realmente tive a sensação agora, de Mega Sena da virada, do bilhão, eu falei, se eu ganhasse bilhão, eu seria um bilionário que continua palestrando. Mas eu É, teria talvez outras temáticas, fazer um outro ritmo, mas eu continuaria fazendo isso. Baita privilégio. Conseguir é. construir uma vida em que você faz uma coisa que faz sentido para você, nesse sentido, como o Rafa Farinha brincou, escreveu agora mais cedo, ele falou assim, pagar as contas mantém você vivo. Construir uma carreira que dá sentido, construir uma carreira e atender a um chamado, a complementaria, dá sentido à sua vida. E é isso, você tem uma carreira que faça sentido para você no fim das contas, né? Isso aí. Quantas reflexões, né? O que vocês estão achando, pessoal? Vocês estão achando legal? Eu queria falar um pouco do outro perfil aqui, que é da pessoa que está trabalhando, mas que está buscando parar de trabalhar como empregada, como funcionária de uma empresa. Empregado por ter um emprego, é nesse sentido, tá, pessoal? Cuidado, porque não é no sentido pejorativo, né? Mas assim, e quer se deslocar para começar a empreender. O quanto desafiador isso parece ser para a maior parte das pessoas, dos seres humanos. Elas falam, eu não tenho tempo nem para nada. Chega final de semana,
o tempo que eu tenho para minha família, né? Eu quero dar esse passo. Mas eu acho que, inevitavelmente, a gente precisa trazer algumas dicas aqui para esse perfil, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Eu acho que o César, se eu não me engano, foi o César que falou no início, de você, não sei se foi você, o Rafael ou o César, mas que falou sobre continuar trabalhando e, ao mesmo tempo, prospectando outras coisas fora, de alguma maneira se organizar para encontrar tempo para fazer as duas coisas paralelas durante um período, até que consiga pensar nessa possibilidade, né? O que vocês acham a respeito desse ponto? Eu também depois quero dar uma dica adicional, mas vou deixar vocês falarem primeiro. Eu acho bem interessante porque, assim, né, o primeiro ponto é a pessoa tem que ser corajosa. A verdade é essa, né, para tomar as suas decisões. O segundo ponto que eu acho que é muito positivo hoje dentro das empresas é que elas estão vendo com bons olhos as pessoas que estão abrindo CNPJ para que esse CNPJ trabalhe dentro do seu CNPJ. Porque nesse momento, a pessoa que tem um CNPJ, ela começa a entender que tu paga impostos, ela começa a entender que tu tem riscos, ela começa a entender que o tal do 13º tu tem que criar ele não surge do nada. Ela começa a entender que férias não é coisa que a gente acha que acontece ao natural. Então eu sempre digo assim, quem é CLT aqui no Brasil tem que avaliar que ele tem vantagens e tem desvantagens. Quem é CNPJ aqui no Brasil tem que avaliar que ele tem vantagens e também desvantagens, né? Mas eu acho que tudo isso faz com que as pessoas consigam se colocar no seu lugar e encontrarem novas receitas enquanto estão no que elas costumam dizer muito que é a zona de segurança, a zona de conforto. Mas em outra conversa, eu lembro que a gente estava outro dia, Adri, tu comentou, né, que a zona de conforto, ela também te traz para um local chamado estagnação. Então, às vezes, você tem que avaliar sobre isso, né? Mas com as novas tecnologias, hoje, tá muito fácil, vamos dizer assim, de tu ter mais do que uma fonte de renda. Tem tanta coisa que a gente pode fazer a mais, né, para ir fazendo essa migração, e aí você coloca, né, não, eu estou fazendo isso aqui apenas para ganhar mais dinheiro. É um ponto. Não, eu estou fazendo isso daqui para mim ter uma renda extra, para mim estudar tal coisa, porque depois eu quero trabalhar com isso que eu amo. É outro ponto de vista, né? Então, acho que entra muito nessa questão, assim, começar a se organizar para, de uma forma coerente, manter 2 trabalhos, 3 trabalhos, e eu não quero dizer assim que são trabalhos extras, você mantém o que é a sua principal fonte de renda e começa devagarinho fazendo aquilo que você quer fazer para o resto da vida. Dentro das possibilidades, né? Sobre essa questão de empreender e tudo, eu preciso fazer uma confissão aqui para a galera. Apesar de ter crescido sendo um cara muito empreendedor, eu nunca tinha sonhado em ser empresário. Diferenciar as duas coisas. O empreendedor é aquele que estabelece o seu objetivo e mobiliza recursos para realizá-los. Tanto que dentro da empresa tem um intraempreendedor, a pessoa que abre novos departamentos, começa coisas novas. Mas eu nunca tinha sonhado em ser empresário. Para ser sincero, eu tinha ojeriza essa ideia, porque tanto eu quanto a minha esposa somos filhos de pais que faliram durante a sua tentativa de empreender em momentos da carreira. Então a ideia de passar por um processo de passar esses apuros que a gente viu acontecer era simplesmente aterrorizador. Mas eu absolutamente não tive como resistir ao chamado de ser palestrante, e para isso ter que abrir primeiro a minha eu presa, meu pequeno MEI, para conseguir emitir minhas notas fiscais ali, e pouco a pouco eu vi que já tinha tanta demanda, eu já não dava conta de sozinho cuidar disso, então traz a pessoa para o comercial, depois a pessoa pós-vendas, a empresa ela foi acontecendo com uma necessidade para responder a um chamado que eu estava trabalhando como empreendedor. Nisso entra aquela questão de fazer no paralelo. Eu diria que, assim, se fosse falar alguns conselhos conservadores para quem está desejando empreender, já que tem muita gente que fala, vai lá, larga tudo, ser um pouco mais moderado, é assim, primeiro, você tem conhecimento, expertise nessa área, você tem experiência nisso, você não tem, mas você tem capital e quer investir, quem vai trabalhar com você, seja um sócio ou um colaborador, tem essa experiência profunda para estabelecer e criar esse negócio, porque isso faz muita diferença na chance de sobrevivência ou mortandade infantil do seu empreendimento. Além disso, vai trazer mais gente para trabalhar com você. Quem são as pessoas? O que está te motivando a trazer essas pessoas? Porque é realmente um relacionamento, um casamento, seja sociedade, ou até mesmo um colaborador, que vão ser seus primeiros colaboradores quando você está construindo um negócio. Separar tempo para pensar com calma quem você está convidando para essa aventura é bastante importante. E aí todo o restante de perseverança, de entender que agora você, né, vai trabalhar muito mais horas, vai demorar para colher resultados, tudo isso é uma jornada que aí tem N lugares que vão ensinar a gente como empreender melhor e eu vou dizer,
no fim das contas, para mim valeu a pena. Eu fui convidado para voltar a trabalhar na empresa em que eu trabalhava antes de abrir meu negócio como palestrante, para voltar lá para trabalhar como coordenador. A pessoa que foi no meu lugar acabou saindo, eles chamaram, eu falei, não, obrigado. Estou muito feliz, estou muito satisfeito. Hoje eu não seria outra coisa senão empreendedor. Mas vai com calma. Comece aos poucos, vai experimentando esse fundo. Acho que eu diria isso para quem está pensando em empreender. Muito bom mesmo, gente. Eu tive essa experiência de passar por essa transição há quase 11 anos atrás. E assim, o que eu tenho a dizer tá um pouco na linha do que vocês estão trazendo, um pouquinho de cada um. Eu, na época, quando eu decidi empreender, eu escolhi pessoas estratégicas e da minha confiança, com quem eu sabia que eu poderia contar, para que pudessem tomar frente da execução do trabalho nesse novo empreendimento, nesse meu desejo de empreender. Porque eu não podia abrir mão do trabalho que eu realizava, e eu era alguém já com meu tempo bastante ocupado, mas eu tinha boas ideias, eu tinha bons projetos na minha cabeça. Então eu trouxe na época duas pessoas da família, inclusive uma delas foi o meu esposo abrindo mão de algumas coisas que ele já fazia, e a outra pessoa foi um familiar mesmo, uma pessoa de confiança que a gente colocou à frente do negócio ali para gerenciar, porque a gente, no início, você não deve pensar em tirar o melhor lucro, o maior lucro que você pode. Você precisa pensar em estruturar esse negócio para que ele se torne forte, criar uma boa base e depois permitir que ele se desenvolva. E aí você vai começar a fazer dinheiro. Aqui nos Estados Unidos a gente fala fazer dinheiro e não ganhar Não dinheiro, ganhar né? dinheiro. Até peço desculpas aí, coloco esse parêntese, mas é mais hábito que já Make virou aqui. money. Make money. No Brasil é mais comum a gente falar ganhar dinheiro, mas você só vai Earn. começar a ganhar, vou falar português aqui, a ganhar dinheiro quando você tiver com esses seus processos dessa nova empresa, desse novo projeto, robustos, rodando de verdade, em execução. Então você acaba, porque a gente tem muita ansiedade, né? A gente quer já começar tendo lucro, a gente quer. E não dá. Se você já tem o seu salário, se você já está empregado, se contente com aquilo, fique feliz e trabalhe com seus projetos de uma maneira assim, bem pé no chão, um passo de cada vez. Essa é a dica que eu tenho para dar de maneira bem resumida. É claro que tiveram vários percalços no meio do caminho. Hoje eu estou completando quase 11 anos como empreendedora. Parabéns. E só para retomar o ponto aí do Rafael, que ele traz a diferença entre empreender e empresariar, né? O empreender é um comportamento. O empresário é uma profissão. É uma função de trabalho. Então, você pode, inclusive, ter funcionários numa empresa que são excelentes empreendedores. Mas porque eles têm um comportamento empreendedor. A gente confunde muito as coisas. Então, é muito importante para quem quer dar esse passo entender um pouco melhor a questão conceitual, porque aí vai abrindo um monte de coisas na sua cabeça. É como se estivesse abrindo um clarão. E eu quero aproveitar para fazer uma propaganda aqui muito boa. Esse livro Olha, vai te aqui. usar. Esse livro é um best-seller que foi vendido em acho que mais de 50 diferentes idiomas, assim, países diferentes, muitas cópias, acho que mais de 50 mil cópias, 60 mil cópias, se eu não me engano. O Pai Rico, o Pai Pobre. E a gente está trabalhando às terças-feiras à noite com esse livro no YouTube, no nosso clube de leitura, que é gratuito. Quem tem interesse de aprender mais, de se aprofundar como fazer esse tipo de transição, amanhã à noite, às 8 horas da noite no YouTube, tá no link que está na minha bio, tá? Então já fiz a minha propaganda, mas isso aqui, gente, é incrível. É um universo, não é só propaganda, é um universo para quem quer realmente sair do lugar. Se a gente quer se mover, se a gente quer se movimentar, a gente precisa estar disposto a aprender. É o que os dois falaram. A gente tem que estar com a cabeça aberta para estudar. E estudar não significa só se matricular numa faculdade, numa escola. Você pode começar com livros, você pode começar trocando ideias com pessoas, visitando pessoas estratégicas em quem você se inspira, com quem você quer aprender. Tem tantas formas, né, pessoal? As redes sociais hoje aí, com vídeos no YouTube, tem filmes Netflix, tem um monte de coisas que a gente pode, documentários no Netflix também, coisas que a gente pode escolher colocar no nosso plano de mudança, né? Eu queria fazer um exemplo, me permite, César, rapidinho, a gente falou sobre empreender, né? Como empreender dentro do negócio de outra pessoa. Eu fui oficial do Exército durante 8 anos da minha carreira, ou seja, um funcionário público, um dos lugares onde as pessoas não imaginam necessariamente um empreendedorismo, né? E aí, durante esses 8 anos, minha função principal era treinar os soldados. É uma coisa bastante puxada, você fica no sol, acorda de madrugada. E eu adorava, no começo era um entusiasmo incrível, mas lá pelo quinto, sexto ano fazendo isso, eu já estava bem cansado já da tarefa, apesar de adorar ser um oficial do Exército, nível de gerência e liderança. Eu fiquei pensando, o que eu vou fazer, cara? Como é que eu faço para não precisar deixar esse emprego? Aí eu percebi que o quartel onde eu servia, o Centro de Instrução e Aviação do Exército, formava os pilotos, mecânicos e helicópteros, até então só trabalhava com aulas presenciais. A gente já estava no século XXI.
falei, poxa, e se a gente criar uma sessão de ensino à distância aqui? Para que alguma parte do que é ensinado pudesse ser feito lá do quartel das pessoas e elas viessem só para aquilo que é presencial e necessário, evitando deslocamentos e assim por diante. Eu propus isso para o comandante. Na época ele ficou impressionado com essa ideia e tal, aí levou para aprovação, toda aquela loucura. E a gente conseguiu fundar a sessão de ensino à distância. E eu não vou falar que foram só motivações altruístas. O que eu conquistei com isso também era ter uma sala com ar-condicionado e sair do sol que queimava a minha careca. Isso me ajudou bastante. Quando eu Era um saí 8 anos desejo, depois, né? Era um pois desejo. é, permitiu que eu conseguisse deixar um legado, onde eu servi até hoje, de gestão de ensino à distância desse centro de instrução. Hoje cresceu, é muito maior, tem outros colaboradores. E é sobre isso que a gente está falando quando a gente está falando sobre ser um intraempreendedor. Às vezes, não vai ser algo que vão te dizer que você precisa fazer ou deixar de fazer, é você enxergar essas necessidades e se pôr para jogo, oferecer possibilidades. E isso vai permitir que você dê passos na carreira que às vezes nem estavam previstos na empresa, na visão do seu líder. Isso tem a ver com a escuta e com a visão de oportunidades. Perfeito, Rafa. Eu penso assim, né, que você é um exemplo vivo, né, que você nada mais é que os seus resultados são reflexo dos seus valores em ação. E quando às vezes você está dentro de uma empresa, tem algumas pessoas que infelizmente têm a cabeça de fazer apenas o que você é pago. Coloque a sua cabeça a pensar, porque você mudando de pensamento, você muda as suas atitudes. E com essa mudança de atitude, você começa a fazer coisas diferentes e isso é visto em grupo. O teu próprio grupo, que às vezes pode ser pequeno, você se torna líder e dali, quando você se torna um líder natural, que não foi por cargo, você tem tudo para ser enxergado por quem está liderando de fato aquilo ali e você prosperar dentro desse negócio. Então, eu penso que é exatamente exemplos como esse do Rafa, né? Ele não tinha que nada estar criando aquilo ali, ele não ganhava mais por aquilo ali, ele só, vamos dizer assim, tinha mais até, perdia sua energia, não perdia seu tempo, porque ele estava ali investindo no seu tempo. Então, façam isso dentro das empresas que vocês trabalham, né? Invistam em criar coisas novas. E se você é um empresário de uma empresa menor, né, onde você não tem tantos colaboradores, converse com colegas. Converse com outros empresários. Não adianta, o ambiente muda a sua cabeça, e a sua cabeça mudando, seus resultados também vão mudar. Nossa, gente, incrível. Eu tô feliz, assim, porque muita coisa que a gente não estava nem pensando, talvez, em abordar, a gente está abordando aqui, né? A gente acaba mergulhando de cabeça mesmo. Eu acho que é uma característica. Voltando só ao ponto da motivação, antes da gente partir para um encerramento aqui, eu queria dizer para as pessoas, assim, tentem identificar quais são os pontos na sua vida que podem estar impedindo de você se entusiasmar mais, se animar mais, porque é tão importante isso, né? E às vezes é o ambiente, pode ser que seja uma tarefa específica que você tenha assumido e que você não consegue entregar da forma como você se propôs. E a gente é muito importante que a gente revisite aqui a nossa agenda, os nossos compromissos, as nossas responsabilidades, porque na maior parte dos casos está tudo relacionado ao que nós mesmos decidimos. A gente decidiu abraçar aquelas causas e depois a gente fica reclamando que aquilo está consumindo o nosso tempo, que a gente não consegue fazer mais nada porque a gente tem o tempo todo ocupado. Mas é o que eles disseram, as 24 horas que a gente tem são as mesmas que o bilionário tem, que o milionário tem, e não que a gente esteja se referenciando só em pessoas que têm muito dinheiro. Mas vamos falar de pessoas realizadas, aquelas que estão fazendo o que gostam. Não é uma questão financeira somente, né? A questão financeira é um dos exemplos, porque eu sei que tem pessoas que estão percorrendo esse objetivo. Mas não é somente sobre isso. É sobre estar fazendo aquilo que ama, né? Aquilo que gosta, aquilo que faz bem, aquilo que você tem mais facilidade de fazer, que é o que o César falou. Você precisa de alguém que escreva boas mensagens? Chama o César. Então, quer dizer, a gente tem hoje talentos, a gente tem facilidades para fazer determinadas atividades e tarefas que se a gente não para se observar, para se conhecer, que isso faz parte, inclusive, da linha do autoconhecimento, que é uma linha que eu tenho trabalhado bastante também, né, nos grupos e tal, a gente acaba deixando passar. A gente acaba deixando passar, a vida passa, os anos passam. E aí você se torna uma pessoa o quê? Frustrada, que foi até a palavra que eu usei na chamada dessa live aqui. Você começa a receber o salário frustração. Você vai ficar anos recebendo o salário frustração porque você não se permitiu respirar, parar, analisar a sua própria vida. O que eu posso mexer? Aonde que eu posso mudar? Podem ter coisas que estão te consumindo que você hoje não está dando a devida atenção.
Vocês concordam? Assim, é muito sobre esse processo de autoanálise, autoconhecimento, autoestima, autoamor. Olha quanto auto tem aí, né? E quando a gente coloca esse auto com U, a UTO, né? É porque a gente está falando de nós mesmos. A gente está falando de coisas que estão dentro da nossa zona de controle, do nosso poder de controlar. É muito mais fácil mudarmos questões internas nossas do que a gente ficar naquele vício, naquele hábito de apontar dedo para os outros o tempo inteiro, porque meu chefe não faz as coisas do direito, porque minha esposa só reclama, porque meus filhos só dão trabalho. E claro que eu não estou generalizando, dizendo que todo mundo vive só nesse modo, mas é mais para que a gente possa refletir sobre o quanto a gente vem fazendo isso, o quanto a gente vem deixando de olhar para os pontos que a gente tem possibilidades de melhorar em nós mesmos, né? Perfeito, Adri. Eu acho que é bem aquela história assim, né? Sejamos humildes o suficiente para não terceirizarmos os nossos resultados negativos. Porque se você tiver a plena certeza, né, que você está fazendo tudo certo, está sendo produtivo, fique tranquilo e calmo, porque é somente uma questão de tempo. Porque tudo tem o seu momento, né? É um processo de amadurecimento. Vocês querem falar mais alguma coisa que a gente não tenha abordado, mas que vocês consideram importante? Tem algo que eu me esqueci? Sobre essa atitude, né, de ter esse engajamento e tal. A Gallup, que é a maior agência de pesquisa do mundo, ela faz um levantamento anual para ver como é que está o engajamento das pessoas, né, nos seus trabalhos e tal. E aí ela classifica em 3 grupos: engajados, desengajados e não engajados. Engajado, claro, aquela pessoa que está satisfeita, feliz, gosta do que faz. O desengajado é o extremo oposto, aquela pessoa que fala mal do negócio, arruma encrenca com as pessoas, né, enfim, todo mundo conhece. O não engajado é essa pessoa que está mais ou menos, né? Ela não tem energia nem para ajudar e nem para atrapalhar. Eu falo que se o engajado está remando a favor, o desengajado está remando contra, o não engajado esquece o remo na água. E aí, a grande questão é de quem depende esse engajamento? De quem depende esse brilho no olho, essa vontade de fazer acontecer? Do que depende? Eu vejo centralmente em 3 coisas essenciais. Depende, sim, das condições de trabalho, da empresa, da organização na qual eu estou. Claro, isso influencia o salário, a remuneração, tem o seu diferencial. Trabalhar em um lugar horrível, menor chance de se engajar. Depende do meu líder, com certeza. A Gallup mesmo tem outra pesquisa que mostra 70% de engajamento vem das atitudes do líder para com as pessoas. Mas depende também da pessoa em si, da atitude que ela tem perante o trabalho dela. E aí eu pergunto, no final das contas, qual dessas 3 você tem mais controle? Você controla o contexto, a empresa, a economia? Não. Você controla as decisões, os rumos que seu líder... Não. O que você está mais próximo de controlar é você, as suas atitudes, a sua percepção. Então, é olhar para a carreira e para o momento que você está na sua vida e pensa, olha, do que está acontecendo hoje? O que eu controlo e o que eu não controlo? E aí você Muito vai bom. parar de gastar energia com aquilo que você não controla e ficar tentando controlar, o colega, o chefe, a empresa, o raio que parta, e vai botar energia no pouco espaço de controle que de fato que a gente tem, que é aquilo que a gente poderia estar controlando, mas não controla ainda. Que são as nossas atitudes, nosso empreendedorismo, nosso esforço, essa nossa todos esses autos que você trouxe até então. Esse é o convite que eu faço para as pessoas. Assuma aquilo que você controla, tira o foco daquilo que você não controla. Muito bom. Muito bom. E às vezes, quem Ótimo. sabe, até quebrar algumas, assim, uma coisa que me veio na cabeça que a gente acabou não falando, ninguém sai do primeiro degrau de uma escada e vai para o último de uma única vez, né? Numa única tacada. Então, tudo na vida é um processo, é uma construção. Se você tem meta de chegar num lugar que é muito legal, um lugar longe, distante, né? Uma coisa que você idealiza, mas que parece muito grandiosa para a sua vida e que você às vezes acha que nunca vai conseguir, quebra essa meta. Isso é princípio básico, né? De qualquer treinamento que a gente faz para atingir metas. Quebra essa meta em várias partes, em partes pequenas. E aí coloca isso, planilha, coloca numa folha de papel, num caderno, mas escreve isso de uma maneira que você consiga comemorar, celebrar as pequenas conquistas. Você vai alcançando degrau por degrau. Talvez hoje você não consiga ter, por exemplo, um carro que você tanto sonha. Mas faz aí um projeto de que se você não tem nada hoje, compra primeiro. Estou dando um exemplo aqui hipotético, né, pessoal? Compra primeiro uma bicicleta, vai para uma moto, compra um carro popular e depois você, daqui, sei lá, 5 anos, vai conseguir comprar o carro que você deseja. É por aí. A gente tem muitos exemplos de pessoas que fazem esse tipo de exercício, né? Seguem esse tipo de dica e conseguem alcançar. Então, isso aqui não é papo furado, não é balela, não é conversa de coach, porque eu sei que tem muitos seres humanos que já estão meio que desacreditados, porque têm sofrido, têm passado por situações difíceis. Eu sei que as coisas não estão fáceis. É difícil, inclusive, comprar aquilo que a gente gostaria, porque as coisas estão caras. A gente sabe disso, os preços estão, né, mais altos
altos do que estavam aí há um tempo atrás. Eu sei que tudo isso está acontecendo. E não tá bom, gente, para ninguém. Eu tô falando isso porque eu tô nos Estados Unidos, tô na Flórida, os meninos estão no Brasil, mas assim, sou brasileira, morei a maior parte da minha vida no Brasil também. E hoje tenho a visão para fazer uma comparação e dizer para vocês que no mundo todo as coisas estão difíceis. Cada um sofre de um jeito diferente. Sabe? Ninguém está numa posição melhor que o outro. Esse papo de dizer assim, porque é fácil falar, você estando nessa posição, ou você estando nesse lugar. Não é, a gente já sabe até os tipos de falas que rolam, mas não é sobre isso, é sobre o que o Rafael acabou de falar, é sobre o que está dentro do teu poder de controle, da sua zona de controle. Talvez aquele tempo que você ia gastar para ficar fazendo burburinho, falando de alguém na empresa, se você gasta para fazer uma pesquisa sobre algo que você deseja desenvolver, um projeto novo, não conseguiu muito, mas foi a pontinha do iceberg, fez só um pouquinho ali, avançou um pouquinho assim da pesquisa que você tanto precisa fazer para avançar com esse projeto, já guarda num arquivo, põe no Google Drive, põe no seu computador, salva no teu telefone aquela informação que você já conquistou. Hoje tem tecnologia, inteligência artificial, chat GPT, tem tantas maneiras da gente conseguir as coisas. Não se desanimem, eu acho que essa é a mensagem que eu quero passar no final aqui. E o César não falou ainda, para finalizar. Não, eu acho, concordo 100% com tudo que vocês falaram, né? E eu sempre digo assim, curta o processo, porque às vezes você chega no resultado e entende que a melhor parte foi o processo. E isso entra, né, facilmente em exemplos materiais, né? Quantas vezes, às vezes, você está almejando lá, a gente estava, né, dando exemplo, fica fácil de carro. Eu queria tal carro, assim, assim, aí você trabalhou anos, chegou lá, comprou o carro, e aí beleza, passou ali um mês andando com aquele carro, alguma coisa, você viu. E aí, o divertido é ter o carro ou o divertido foi tudo que eu passei para conseguir conquistar esse carro que simplesmente foi o resultado? E na vida tudo é assim, né? Então, o gostoso da vida, né, são os processos que a gente passa, né? E Se aí, vamos dar um apaixone pelo exemplo. processo, se apaixone pelo processo. Exatamente. E aí vamos dar o exemplo também, então, né, do relacionamento. Às vezes, o meu sonho é casar com, né, a minha namorada. E quando chega lá, acontece o casamento, continua tudo uma maravilha, mas o que foi muito legal foi aquele processo da conquista, do namoro, dos planos, né? Então eu penso que assim, tanto na vida pessoal como profissional, faça seus planos, faça da melhor forma possível cada momento que você vai passando, porque às vezes você vai chegar no resultado e é natural que a gente chega lá e diga, legal, consegui. Mas a ambição, ela movimenta, né, a evolução do planeta e a nossa evolução. Então você chega lá e daí tem um novo projeto, uma ambição diferente. E aí eu gosto de sempre dizer, né, a palavra ambição, às vezes as pessoas escutam, né, mas não é uma palavra bonita. Não, a palavra ela é bonita. O que não é bonito é o que às vezes as pessoas fazem, né, para conseguir chegar lá nesse local aonde ele gostaria de chegar. Então a gente tem que amar o processo. O resultado, ele vai acontecer. Gente, quero desejar uma ótima noite para todo mundo. Agradecer demais a presença de vocês dois aqui. Sempre, já é a segunda vez que nós estamos juntos, né? E nós temos sempre essa. Eu acho que acontece essa sinergia, as pessoas se envolvem, elas querem, com certeza, usar um pouquinho daqui, aprender um pouquinho com vocês, né? Pegar um pouquinho das dicas que vocês estão trazendo. Vocês dois são encontrados facilmente através da bio do Instagram ou querem passar algum outro canal de contato? Tem alguma obra, tem algum projeto específico que vocês queiram dar destaque? Aqui a Adri Botias escreveu que live maravilhosa, ficaria horas escutando vocês. Olha que legal ouvir isso. Mas conta pra gente os canais de contato aí com vocês. Da minha parte, Rafael Takei, é facílimo de contrato aqui no Instagram, no YouTube, no Serasa, não, Serasa não. Tô em todo... Mas onde você quiser procurar, se você quer conhecer mais sobre as nossas palestras, como é que a gente pode contribuir com você, com o seu time, com a sua equipe, é só procurar rafaeltakei.com.br, onde você procurar, você vai conhecer mais sobre o nosso trabalho. E sobre obras, eu tive, nos últimos 2 anos, 2 publicações de livro. Uma foi o livro que foi eleito, cujo conteúdo foi eleito como Top 5 no CBTD, maior Congresso de Treinamento e Desenvolvimento da América Latina, que fala sobre engajamento, sobre a questão da liderança, o que o líder precisa fazer para despertar esse engajamento na sua equipe. Eu vi que existia um desejo dos líderes de conversasse com o outro lado da história, sobre protagonismo, como fazer para que o colaborador tenha essa atitude protagonista. Aí tem o meu outro livro sobre protagonismo, ambos você encontra ali no meu link da bio. Já vou deixar um presente para quem está aqui com a gente. Lá no link da bio, você já vai me seguindo lá, você entra no link da bio, já vai ter um link para você poder baixar um capítulo do livro de engajamento e baixar uma versão inteira do livro sobre
gestão de carreira e sobre Que protagonismo, que foi tão legal. presente para vocês. Beleza? Né? Posso também usufruir disso para todo mundo? Pode, é só entrar lá na bio e ser feliz. Eu e o César, a gente já está prestando atenção e falando, quem está na live também pode? Que legal. Pode, é para todo mundo. Maravilhoso, né, César? Vamos lá, César. Isso aí. E você? Para mim, pode me achar no Instagram ali, no @CésarGuener, né? Fácil de achar também. Falando em obras, no ano passado eu lancei uma obra coletiva que foi Os Improváveis, um livro que foi best-seller aí, sucesso aqui no Brasil, ficou o terceiro mais vendido do país na questão, né, da área de negócios. E para esse ano agora tem novidade, primeiro semestre agora eu estou lançando o segundo livro, que o nome é Inexplicável é Não Ter Fé. Aí ele vai ter bastante essa parte minha ali das frases, né? Vai ser um livro bem, bem gostoso de se ler. E no segundo semestre tem outra obra já em andamento aí para sair. Então Tá serão todo 2 vapor, livros hein? esse ano aí. Esse Isso aí. E escritor está todo vapor. estamos rodando o Brasil aí também com a palestra o Desafio ao Combustível do Sucesso, né? Que fala sobre gestão do tempo, né? Sobre o que é sucesso de fato e que não falta tempo, o que falta é prioridade. O desafio é o combustível do sucesso. Isso. Dá para a gente encerrar a Excelente. live com essa frase. Olha, gente, e os livros deles, em breve, eu estarei colocando lá no nosso Papo de Livro no YouTube, então não deixe de acompanhar, se inscreva no canal que está na bio, na minha bio, porque eu faço questão de ter todos vocês junto com a gente. É um mundo que depois que a gente entra, a gente não quer sair mais, tá? Se desenvolver, buscar esse autodesenvolvimento, o autoconhecimento em primeiro lugar e o autodesenvolvimento, ele vem logo em seguida. Isso faz parte do nosso processo evolutivo como ser humano, né? Tá bom? Gente, obrigada. Estendemos aqui o nosso tempo, mas eu acho que valeu super a pena. Foi bom demais. Com certeza. Muito obrigada. Show. Tá? Até a próxima, Valeu, se Deus pessoal. quiser. Até a próxima. Valeu, Boa noite tchau. a todos, gente.